Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos atravessaram o mar, e na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Ora, esses fatos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras, como alguns dentre eles, segundo está escrito. O povo sentou-se para comer e beber, depois levantaram-se para se divertir. Nem nos entreguemos à fornicação, como alguns deles se entregaram, de modo a perecerem num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram, de modo a morrer pelas serpentes. Não murmureis, como algum deles murmuraram, de modo que pereceram pelo exterminador. Essas coisas lhes aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para a nossa instrução, nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. Assim, pois, aquele que julga estar de pé, tome cuidado para não cair. As tentações que vos acometeram tiveram medida humana. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, mas com a tentação, ele vos dará os meios de sair dela e a força para a suportar. Eis porque, meus bem-amados, deveis fugir da idolatria. Falo a vós como a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que digo. O cálice de bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Aqueles que comem as vítimas sacrificadas não estão em comunhão com o altar? O que quero dizer com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos sejam alguma coisa? Ou que os ídolos mesmos sejam alguma coisa? Não. Mas aquilo que os gentios imolam, eles o imolam aos demônios, e não a Deus. Ora, não quero que entreis em comunhão com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar o ciúme do Senhor? Seríamos mais fortes do que ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém procure satisfazer aos seus próprios interesses, mas aos do próximo. Tudo o que se vende no mercado, comei-o sem levantar dúvidas, por motivo de consciência, pois a terra e tudo o que ela contém pertencem ao Senhor. Se algum gentil vos convidar e aceitardes o convite, comei de tudo o que vos for oferecido, sem suscitar questões por motivos de consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi imolado aos ídolos, não comais, em atenção a quem vos chamou a atenção e por respeito à consciência. Digo,
a consciência dele, não a vossa. Porque a minha liberdade haveria de ser julgada por outra consciência. Se tomo alimento dando graças, por que seria eu censurado por causa de alguma coisa pela qual dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis ocasião de escândalo, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Assim como eu mesmo me esforço por agradar a todos em todas as coisas, não procurando os meus interesses pessoais, mas os do maior número, a fim de que sejam salvos. Palavra do Senhor.